Nesta aula, nós vamos aprender a fazer o formato oval. Ele é muito usado como sola de sapato, como sola do pezinho, como base de pezinho, como base de corpo, base de cabeça. Também pode ser usado como focinho e como aplicação para o corpo. Para fazer um formato oval, eu vou precisar de duas outras formas planas, de um círculo e de um retângulo. Então, aqui eu tenho um gráfico de um círculo tradicional, aquele que a gente sempre faz em amigurumis. O centro aqui representa o anel mágico. Dentro do anel mágico, 6 pontos baixos. Aí a sequência do nosso círculo aqui, na segunda carreira, só aumentos, 6 aumentos. Na terceira carreira, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento e assim por diante até o final. Na quarta carreira, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, até o final. No nosso exemplo, nós vamos usar 4 carreiras apenas. E aqui nós temos um retângulo. Eu usei uma correntinha de base com 5 correntinhas, mais uma para virar, e fiz 5 pontos baixos. Só que eu vou trabalhar dos dois lados da correntinha, então tem 5 pontos aqui e 5 aqui. E em todas as carreiras, eu vou manter esses 5 pontos baixos. Então, eu vou precisar desse retângulo e deste círculo cortado ao meio. Eu já cortei o meu círculo ao meio. Vou virar e encaixar o retângulo aqui no centro. Fiquei com esse formato aqui. Metade de um círculo para cá, metade para cá e no centro o retângulo. Nosso gráfico final fica então com esta aparência. Ele tem esta parte central com uma quantidade fixa de pontos baixos. Então, em todas as carreiras eu vou manter os 5 pontos que eu tenho aqui. Isso é variável de acordo com o tamanho que você queira dar à sua pecinha. Se você quiser uma peça maior, você vai aumentar essa quantidade de pontos. Se você quiser menor, você vai diminuir. Mas, de qualquer maneira, seja qual for o número que você determine de pontos para essa faixa aqui, ele tem que se manter fixo em todas as carreiras. E o nosso gráfico tem duas pontas, duas metades de um círculo. Metade aqui, metade aqui. Então, nessas duas metades, nós vamos manter a sequência de aumentos de um círculo básico. Então, nós iniciamos um círculo fazendo 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Então, nós vamos dividir essa quantidade de pontos ao meio, vamos colocar metade deste lado, metade deste. Se são 6 pontos baixos, o início, nós vamos colocar 3 do lado de cá, 3 do lado de cá. E todos estão no mesmo ponto, como estariam se aqui fosse um anel mágico. Então, 3 aqui, 3 aqui. E assim sucessivamente. Vamos então iniciar o nosso trabalho fazendo as correntinhas. Eu vou fazer 6 correntinhas. 5 serão usadas como base para os 5 pontos baixos centrais do nosso exemplo e uma será para virar, para dar a altura do ponto. Então, faço aqui o primeiro nozinho corrediço aqui e vou fazer as 6 correntinhas. Agora, eu vou fazer 5 pontos baixos aqui em cima. Então, começando na segunda correntinha a contar da agulha, esta é a primeira, na segunda. Feitos os 5 pontos baixos, eu vou fazer a metade dos pontos da primeira carreira de um círculo. Um círculo começa com 6 pontos baixos, eu vou fazer a metade, 3, aqui nessa última correntinha, porque isso vai me permitir virar. Então, 1, 2, 3. Agora, eu vou trabalhar nessas alcinhas aqui da parte de baixo das minhas correntinhas. Vou fazer novamente 5 pontos baixos. Então, o primeiro é aqui no mesmo ponto, junto com os 3 aqui que eu fiz do círculo. Faço o primeiro.
faço mais 4. E agora, aqui nesse mesmo ponto, eu vou fazer os outros 3 pontos da metade da primeira carreira do círculo. Então, 1, 2 e 3. Completei a primeira carreira do meu formato oval. Eu tenho 16 pontos no total. Então, agora eu vou cortar a linha. E vou começar a segunda carreira. Então, agora aqui, vou fazer os 5 pontos centrais que não se alteram. Fiz o primeiro. Coloco o marcador. Eu estou na segunda carreira. A segunda carreira de um círculo é feita toda em aumentos. Nós teríamos 6 aumentos em um círculo. Eu vou fazer metade. Então, 3 aumentos aqui nessa ponta. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro. Novamente, 5 pontos baixos que são fixos. E a outra metade da segunda carreira do círculo, mais 3 aumentos. Completei a segunda carreira. Agora eu vou fazer a terceira carreira. Vou fazer os 5 pontos baixos. E a sequência novamente do círculo. Vou começar com um aumento, um ponto baixo, um aumento, vou fazer isso 3 vezes, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo. Agora eu vou fazer 5 pontos baixos. E volto à sequência do círculo. Um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo. Agora vamos fazer a quarta carreira. Então, 5 pontos baixos fixos. Fiz o primeiro, faço mais 4. Agora, qual seria a próxima sequência no círculo? 2 pontos baixos, um aumento, ou o contrário, né? Um aumento, 2 pontos baixos. Então, vou fazer aqui um aumento, 2 pontos baixos. Vou fazer isso 3 vezes. Um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, dois pontos baixos. Agora 5 pontos da parte central. E de novo um aumento e 2 pontos baixos por 3 vezes.
Aqui eu já fiz 4 carreiras, vou fazer mais uma. Então, 5 pontos baixos. A sequência seguinte seria de um aumento seguido por 3 pontos baixos, ou o inverso. Então, eu vou fazer um aumento. Três pontos baixos. Um aumento. Três pontos baixos. Um aumento. 3 pontos baixos. Agora, 5 pontos. Um aumento. 3 pontos baixos de novo. Por 3 vezes, porque isso é a metade de um círculo. Essa ponta aqui é a metade de um círculo. E chegamos ao final. Está concluído o nosso exemplo de formato oval. Então, veja aqui no centro, nós mantivemos a quantidade de pontos, e se nós quiséssemos que esse formato fosse maior, era só aumentar a quantidade de correntinhas e a quantidade de pontos aqui no centro. Nós também aumentaríamos a quantidade de carreiras, é óbvio, né? E aqui nas pontas continuaríamos com a sequência de aumentos do círculo. Além de servirem como base para pezinhos e sapatinhos, as formas ovais também podem ser usadas como aplicações. Aqui, ela foi usada como uma manchinha de olho. Neste exemplo, as formas ovais foram usadas para fazer os olhinhos. Então, foram 2 formas, né? Uma maior como base e uma menor na parte de cima. Aqui neste exemplo, o formato oval foi usado para fazer essa aplicação na cabecinha do urso. Aqui nós temos um exemplo do formato oval usado como base para sapatinhos. Neste caso, o formato oval foi usado como base para os pezinhos.